Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Não sei quem está nos acompanhando, vou esperar o pastor Joel entrar. Aqui é a Gabriele Bursi. Para quem não me conhece, eu sou casada, cristã, mãe de 4 filhos, design de moda, produtora cultural, tenho uma agência de produção cultural, tenho sociedade com meu esposo numa empresa de consultoria. E hoje, inclusive, eu estou aqui com ele, Alexis Lemos Costa, que ele é membro da Comissão de Direito Penal da IAB. Amor, eu não gravei isso. O importante é que eu sou advogado, é isso. Dá para falar um pouquinho de direito. Enfim, eu resolvi trazer ele para a gente poder falar um pouco sobre o isolamento social e as nossas restrições que nós estamos tendo da liberdade, né, de ir e vir. Eu acho que é bem importante a gente estar falando sobre isso, até que ponto, né, a gente tem liberdade para as coisas, até que ponto o Estado pode interferir na nossa liberdade. Inclusive, até anotei aqui algumas situações que vêm acontecendo, né, não só no nosso estado, como em outros lugares, no interior de São Paulo, em outros lugares. Então, aqui eu anotei, dia 14 de abril, que o prefeito do PT prendeu uma mulher na praça que estava sozinha. Ela estava sozinha, sentada no banco, ela não fez nada, ela estava ali só protestando pacificamente, não tinha aglomeração, e a polícia, a PM veio, prendeu, intimou ela e levou para a delegacia. Enfim, a gente tem que repensar essas coisas, entender o que tem por trás, qual a politicagem que tem por trás disso, né? É um ato assim, realmente de segurança para deixar em segurança, para preservar o cidadão, ou é um ato de politicagem? Outra coisa, o Douglas Neves foi preso pela segunda vez na carreata de Niterói. Na primeira vez ele foi preso, acho que foi na frente do Palácio Laranjeiras, né, Alexis? Ou foi no Foi sim. E agora, pela segunda vez, foi numa carreata em Niterói, ele também só estava dando uma palavra de ordem ali e não estava fazendo nada demais, estava totalmente pacífico, não estava fazendo aglomeração. Vamos esperar um pouquinho, porque não tem ninguém na live ainda. Ah, tá, mas normal, faz parte. Tá. Você quer esperar? Vamos esperar um pouco. Eu não estou conseguindo ver quem está na live. Vocês estão conseguindo? Não aparece. O moderador da live está vendo que até agora tem 0. Ah, tá, entendi. Então vamos esperar um pouco. Você está falando de coisas muito relevantes, eu queria muito que as pessoas escutassem, né? Entendi. Então vou voltar depois para essas questões. Mo, tenta falar com... Está todo mundo ouvindo, então vamos continuar, vamos conversando. Eu acho assim, hein? Nós, Pastor Joel, ele teve um entreveiro, agora que eu tô vendo aqui, ele teve um entreveiro e agora vamos recomeçar a live, que acho que está começando, hein, Gabriele? Algumas pessoas estão... Tá, vamos esperar. Cadê? Quem que tá aí já? Agora começaram a entrar mais pessoas. Eu acho interessante a gente retomar no início, você dando um feedback. Quem tiver assistindo a live, quem quiser compartilhar, é bem importante. Nós estamos aqui falando sobre um tema interessante, que é a restrição das liberdades individuais em tempos de pandemia, né? Sim. Todos nós vivemos dentro do Estado, todos nós somos sujeitos de direito. É muito importante, nesse momento, a gente pensar da relevância que a gente tem de refletir sobre essas coisas, né? Quem puder compartilhar no WhatsApp, nos grupos. E eu devolvo a você, Gabriel, para você voltar a falar um pouco sobre o que você estava falando, sobre essas questões, o que tem acontecido, né? Você estava dando 2 exemplos. Aquela moça que foi presa em Araraquara, porque ela estava numa praça pública. Teve um rapaz aqui no Rio de Janeiro que estava preso. Douglas Neves, que foi preso pela segunda vez na carreata de Niterói, que ele estava protestando pacificamente. E também aquelas pessoas ontem que foram presas quando estava tendo ali, né, os deputados da LERJ estavam votando, né, a favor ou contra o lockdown, e inclusive
a maioria votou que não quer o lockdown, 55, 13 foram isentos e 1 só que votou a favor. E essas pessoas, inclusive, tinham muitos idosos, muitas pessoas de terceira idade, pessoas até que, digamos assim, se encaixariam no grupo de risco, apesar de estarem com proteção e tudo, mas eles estavam ali declarando Sim. a Constituição, estavam fazendo um movimento bem passivo, entendeu? Bem pacífico, né? E a polícia interviu de uma maneira agressiva, levou todo mundo, né, para a delegacia, e dali a gente não sabe direito o que ocorreu. Além disso, a gente tem visto muitos vídeos, né, com fontes seguras, de pessoas, inclusive, que estavam fazendo reuniões em casa, churrasco, festa, reunião, até de culto, e a casa foi invadida, né, sofreram denúncias, a casa foi invadida, entraram ali os policiais e renderam as pessoas. Também tem o caso do padre, esse daí já é um pouco mais antigo, mas, né, estava dentro da quarentena, que ele foi andar de casa para a igreja e foi retido e não pôde fazer a missa da igreja. Eu, sinceramente, acho isso tudo muito estranho, assim como eu acho muito estranho o Dória querer intervir, monitorar os telefones das pessoas. Até que ponto o Estado tem esse direito? Sabe, a gente não tem essa garantia na Constituição. Eu gostaria que você explicasse isso melhor para a gente, né? Já que você tem esse conhecimento jurídico. Então, gente, de novo, boa noite a todos. O que nós precisamos entender, né, que existem 2 âmbitos que a gente tem que raciocinar. Nós temos o âmbito jurídico, né, e nós temos o âmbito real, o âmbito da realidade. O direito, o que está colocado como direito na sociedade, não é uma realidade de per si, ou seja, o que está escrito na Constituição, os direitos esculpidos na Constituição, eles são estáticos, né? Eles estão na Constituição. Isso não gera um direito imediatamente. A Constituição espelha a sociedade que nós queremos ter. Então, nós temos que entender isso. Existe uma questão de direitos juridicamente postos e a realidade. Certo. O que nós temos que entender, o que tem acontecido hoje no Brasil, e isso é muito complicado e é muito perigoso, é que nós temos hoje esse movimento da pandemia tem gerado, pela questão do medo, uma série de restrições que, a meu ver, não seriam sequer possíveis do direito das pessoas. Certo? Então, o que acontece? Nós temos o nosso Estado Democrático de Direito, o Brasil, no artigo 1º da Constituição, ele diz que o fundamento do nosso Estado Democrático de Direito são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, o que é um direito? O que é um direito? O direito é uma expectativa que eu tenho de que, em face de alguma conduta, uma pessoa tem uma obrigação comigo. O que é o direito à liberdade em face do Estado? Significa dizer que, se eu tenho liberdade de ir e vir, o Estado tem a obrigação de não me impedir de ir e vir, de circular no território nacional. Se eu tenho direito ao trabalho, se é um fundamento se é o fundamento constituinte, né? O que é o fundamento? É a base do nosso Estado. O valor social do trabalho, a livre iniciativa, é a base do nosso Estado Democrático de Direito. Certo. Isso não está sendo observado. Né? Uma coisa é nós estarmos numa situação de violação, de potencial prejuízo à saúde coletiva. Né? Nós temos, sim, essa questão da pandemia. Mas até que ponto o Estado pode restringir nossos direitos? Nossos direitos fundamentais? De maneira alguma. De maneira alguma. O Estado não pode te obrigar a ficar em casa. Ele não pode te impedir. Vamos dar um exemplo. A Constituição diz, aí voltando para aquela questão do que é direito escrito e o que é direito real, Sim. A Constituição diz que é livre, né, a circulação dentro do território nacional em tempo de paz. Nós temos liberdade de ir e vir. Certo. Tenta você ir agora e ir à praia. Tenta ir à praça pública na maioria das cidades. Você não pode. Você não pode. Então, esse direito está na Constituição, mas ele está restrito.
ele está restrito. Gente, quem quiser, quem estiver vendo, por favor, vamos comentar. A live está começando a esquentar agora. Sim. A gente vai falar muita coisa interessante. Compartilhem, né? A gente tem muita coisa interessante para falar sobre essas questões. Inclusive, esses estudos que fizeram do lockdown, eles foram observando na prática em outros países que não tem funcionado muito, né? Sim. Inclusive, tem um estudo mais atual que está dizendo que o maior índice de contaminação, e o Mandetta, na época, até confirmou isso, estava sendo dentro de casa. Então, aí o que nós temos? Nós temos uma expectativa, aí voltando a essa questão dos direitos individuais, tem uma coisa que está acontecendo, que é de maneira que é uma coisa muito grave. Que bom, o pastor João acabou de chegar, né? Mais uma pessoa para agregar na nossa live. Boa tarde, gente. Pastor, tudo bem? Boa tarde, Alexis. Boa tarde, tudo Gabi. Jóia? Tá de barba feita. Hoje a gente resolveu mudar o visual. Eu estava dando... A Gabi deu já deu uma pincelada, pastor Joel, no que nós vamos conversar hoje, dessa questão das restrições, de vários casos, né? De pessoas sendo presas por estarem em praça pública, pessoas sendo presas por estarem frequentando praia, pessoas sendo presas protestando. Eu estou fazendo um panorama jurídico do que são esses direitos fundamentais e qual é a gravidade do que tem acontecido. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria deixar muito claro é o seguinte: os direitos fundamentais, as garantias das liberdades individuais no nosso país, elas não são restringíveis, elas não têm exceções. Não é? A gente tem que entender que o que fundamenta, quem legitima a toda a atuação do Estado é a soberania do povo. É a soberania do povo que fundamenta toda a estrutura de poder do Estado. Só que existe um detalhe: os direitos, eles não são nossos quando nós não os exercemos. Todo direito, ele precisa ser exercido. Né? Então, a partir do momento que o Estado diz que nós temos que ficar trancafiados dentro de casa, temos que fechar nossos comércios, né? Que nós não podemos prestar culto, e nós não resistimos, nós não exercemos esse direito. E a partir daí, a guerra entre o Estado e o indivíduo é uma guerra de ocupação de espaço. O Estado está ocupando um espaço que a Constituição diz que ele não pode ocupar. Sim. E nós estamos deixando ele ocupar. Né? E outra o Estado coisa... pode recomendar que a gente fique em casa? Pode. Mas ele não pode nos obrigar a ficar em casa. E olha como é que essas coisas acontecem de uma maneira interessante. Começou assim, todo mundo fica em casa, as pessoas se recolheram. Depois, é um passinho de cada vez. Né? O preço da liberdade, como já dizia um articulista, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, começa um passo de cada vez. No primeiro momento, todo mundo fica em casa, não podemos sair, aí vem toda essa questão do medo, e as pessoas ficaram em casa. Depois de um determinado momento, quando as pessoas começaram a querer sair para protestar, o que aconteceu? Né? E nós sabemos que, além de nosso direito de ir e vir é um direito fundamental, a livre manifestação de pensamento também é. Então as pessoas começaram a sair para protestar, e o Estado o que faz? Ele já tinha ganho um espaço. Não, você não pode sair para protestar, porque o artigo 268 do Código Penal diz que você saindo de casa, você pode contaminar outras pessoas, e as pessoas começaram a ser presas. Sim. Né? E aí estão usando o Código Penal, quando fala, o artigo 268 do Código Penal diz, ele pune a propagação da doença. Né? E olha que interessante, as pessoas geralmente que estão sendo presas, elas não estão propagando doença, cuspindo nas pessoas, elas estão protestando contra atos do poder público. Verdade. Então o que está acontecendo? Alguns estados, governadores, prefeitos, guardas municipais e policiais obedecentes às ordens ilegais estão usando a desculpa da pandemia para proibir a liberdade de pensamento. Não, e outra coisa, no caso tudo daquela começou mulher, com a gente ficando em casa. Alexis, no caso daquela mulher, me chamou muita atenção da praça, que estava sozinha. Sim. Não sei se o senhor sabe daquela mulher de Araraquara. Em São Paulo. Ela, além de estar fazendo uma manifestação pacífica e solitária, né, sozinha ali. Sim, sim. Aquilo foi um absurdo. Eu fico pensando nessa hora, cadê as feministas para falarem, né?
olha, a Lei Maria da Penha, né, não deveria ser aplicada ali naquela situação, que ela foi fortemente agredida pelos policiais, eles levaram ela à força, chegaram a machucar ela, entendeu? E outra coisa, as mesmas pessoas que estão batalhando, né, ali dizendo sobre a violência doméstica, eu fico me perguntando, como é que podem querer que tenha um lockdown? Porque sem o lockdown a gente sabe muito bem que o índice da violência doméstica aumentou. A gente sabe que essas mulheres que já não conseguem chegar até as delegacias por toda uma dificuldade, né? Todo um fechamento que está tendo de comércio, toda uma dificuldade de poder se locomover. Como é que vai ser com o lockdown? Entendeu? Então, assim, acho que são várias questões que têm que ser abordadas, pastor. E, assim, por exemplo, uma que eu queria abordar: supermercados, farmácias e pet shops. Até fiz um texto ontem sobre isso. Eu amo bicho, eu tenho um casal de cachorros, e aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que todo mundo é cachorreiro, ama bicho. Minha mãe é defensora dos animais, então eu crio cachorro desde criança. Mas assim, você vê, você pode ir no veterinário vacinar seu cachorro, você pode levar ele para tomar banho, você pode... Eu não estou criticando a pet shop estar aberta, tá? Nem as farmácias, nem os mercados. Mas eu acho que assim como existe uma logística para esses lugares estarem abertos e estarem funcionando, né? Tem o álcool ali na frente, você vai com a máscara, né? Faz toda uma higiene, pode lavar a mão, tem gente que está fornecendo pia ali na frente. Por que isso não pode se estender a outros comércios, né? A outros empresários? Porque, assim, a gente passou por um caso, eu em particular, por exemplo, eu tenho alergia a glúten, então eu tenho uma loja pequenininha ali no Presunic, aqui no Recreio, que eu compro, que a VEG, um beijo para minha amiga da VEG, que é a dona de lá, eu compro na VEG produtos sem glúten, que a gente sabe que a gente não encontra isso com facilidade nos mercados. E ela, né, como microempresária, se viu obrigada a ficar dias e dias fechada, inclusive a PM ficava rodando ali, porque se ela abrisse meia porta, eles iam em cima dela. E outra coisa mais interessante, todos os meus amigos comerciantes da área falaram o seguinte: Gabi, a gente tenta contratar os motoboys para fazer o serviço de entrega e eles estão se recusando, porque eles estão com medo, apavorados. Pastor Joel, eu queria passar um pouco a bola para você dar uma opinião sobre isso também. Bom, nós já estamos aí há mais de 2 meses, né? Eu lembro que eu tive no último evento, dia 14 de abril, lá em São Gonçalo. Depois, no domingo, a gente teve o último culto, no dia 15 de abril, e na segunda-feira começou todas as restrições, né? E a gente sabe que por trás disso tudo tem interesses políticos, né? Há uma divergência muito grande de interesses. Sim, tem entre o governo federal, né, contra o governo do presidente Bolsonaro, os governadores e prefeitos tomando medidas fora de um contexto nacional, né, barbaridades acontecendo, né, e a gente vê que há toda uma sistemática, né, desses governos agindo de uma forma cadenciada entre eles, né? E aí é o que o doutor Alexis colocou, a restrição às liberdades individuais, né? Monitoramento então, de celulares, né? Então, assim, uma série... Eu agora estava observando o que aconteceu esses últimos dias agora em São Paulo, quando o prefeito lá tomou a medida de colocar ali os carros poder sair um dia sim, um dia não, né? Então, assim, ó, você vê que quando num momento desse em que deveria haver uma harmonia, né, se deixar de lado as disputas de interesses políticos e olhar para a questão nacional, para a questão da crise que nós estamos vivendo, mas a gente vê que nesse meio, né, as pessoas elas estão olhando mais para o seu umbigo
para o seu interesse político momentâneo do que por um todo da população. Mas é de uma coisa assim, ó, isso tudo também não é ruim. Por quê? Porque as máscaras começam a cair. Verdade. Aí a população brasileira começa a saber quem é realmente aqueles que têm interesse de um Brasil melhor, de um Brasil acima de tudo, de um Brasil onde os interesses da nação, por esses que estão ocupando esses espaços importantes, políticos, estão interessados. A gente viu a forçação de barra na questão do Congresso Nacional em colocar recursos, em querer colocar mais e mais recursos nos governos estaduais e federais, e aí daqui a pouco você começa a ver os desvios absurdos de verbas públicas, né? Parece que tudo já cadenciado, tudo já orquestrado, né? Então, assim, a leitura que a gente faz é que parece que as torneiras, as velhas torneiras antigas se fecharam, né, do jogo político federal, troca de ministério, toma lá da cá, e que agora se parte para uma outra estratégia para se capitalizar recursos para as eleições. E aí você vê essas pessoas agindo de uma forma tão triste, né? Porque no meio de uma pandemia, no meio onde pessoas estão precisando de equipamentos, de recursos para serem salvos, né? E outros somente preocupados de que forma vão roubar. Então, assim, olha, realmente nós ainda temos muito o que andar, temos muito que caminhar. Mas voltando para esse tema, né, eu participei logo no início de abril, numa live, tinha lá quase 800 pastores das nossas convenções, pastores do Brasil todo, e uma das orientações, e uma dos pensamentos que você tirou, primeiro é que nós, como igreja, como instituição, nós precisamos obedecer às leis. Sim. Né? Precisamos obedecer às leis. Eu acho que naquele momento ali, alguma restrição deveria se tomar. Eu não sei, eu não sou da área, né? E eu acho que isso, como hoje se tem uma disputa política, não se sabe cientificamente o que seria mais correto, se é fazer um fechamento como houve, ou um distanciamento, e as pessoas, aqueles que não são do grupo de risco, trabalharem, né? Porque nós eu também... acho que tinha que ter uma logística melhor, né? Eu acho que hoje chegou, tá 70 dias de quarentena, conseguiu superar os Estados Unidos e a Alemanha. Eu, sinceramente, dentro de um país que já apresentava uma desestrutura, né? Que a gente sabe que nosso sistema de saúde já era um sistema de saúde totalmente desestruturado, né? As pessoas já não tinham macas para ficavam no meio do chão, esperando para ser atendidas, muitas já morriam ali, e quer dizer, agora a gente está passando por isso tudo. Notícia boa que hoje a cloroquina, né? Não sei se você viu, o Ministério da Saúde liberou para poder já começar o tratamento inicial, achei uma excelente notícia. A gente teve essa notícia do lockdown, e outra coisa que eu queria falar era sobre o comentário do Lula, que ele fez, ainda bem que a natureza criou este monstro chamado coronavírus, e aí ele fala sobre a intervenção do Estado, quer dizer, a gente vai vendo cada vez mais que nada do que está acontecendo, nada do que está se formando, né, tomando forma, é uma coisa que nasceu de ontem para hoje, é uma coisa programada, que já vem sido estruturada pelos velhos políticos, né, que não querem a mudança. Então, assim, eu até concordo com você, pastor, que a gente, como cristão, e eu desde o início até preguei isso no Instagram, no Facebook, que a gente deveria, né, obedecer às autoridades, ser respeitoso com as autoridades,
Mas chega um momento que a gente também, como cristão, a gente não pode se calar totalmente, a gente tem que se posicionar, né? E uma das coisas até que eu queria falar com você e com o Alexis, e depois até queria que o Alexis fizesse um comentário mais jurídico nessa área, seria a respeito das igrejas, tá? Porque desde o início eu falei o seguinte, realmente precisa parar os cultos, né, físicos e as aglomerações. Porém, minha opinião pessoal é que não deveria, não só as igrejas, como igrejas católicas e centros espíritas, né, qualquer associação religiosa, não deveria ser totalmente fechada, porque nós sabemos que nós que somos espiritualizados, né, independente de denominação, de religião, nós fazemos um trabalho social, né, nós prestamos um trabalho de auxílio, tanto na área da caridade, como também na área emocional, né? A pessoa chega ali, pede uma oração, ela está passando necessidade com a família, ela pode pedir, né, um prato de comida, pode pedir uma cesta básica, quer dizer, sem você fazer aglomeração, você poderia manter, sim, as igrejas abertas, né? Então, eu gostaria que o senhor desse uma opinião na perspectiva sacerdotal, vamos dizer assim, como pastor, e o Alexis desse uma opinião e uma sugestão jurídica para a gente. Deixa eu só falar uma ponderação aqui, Gabi. Como as pessoas começaram a participar mais da live, gente, compartilhem, comentem, né? É importante. Queria deixar um abraço aqui para a Eunice, que está comentando para caramba. A Eunice é esposa do pastor Joel. Beijo, Eunice. E compartilhe, jogue nas suas redes. É muito relevante a gente discutir esse tema. Pastor Joel, entra no assunto aí para eu poder depois entrar com a questão jurídica. Eu até gostaria que você colocasse primeiro a questão jurídica, fizesse uma abordagem, e aí eu entrava comentando com relação mais diretamente às igrejas, e o que elas fazem, e o que deixaram de fazer, né? E o que poderiam estar fazendo também. Vamos lá, é uma coisa que a gente tem que entender. Tá? Quando a gente fala de direitos, das garantias das liberdades individuais, dos direitos fundamentais que nós temos no Brasil, a gente tem que entender o seguinte: direitos individuais, a nossa Carta de Direitos, que está lá colocada no artigo 5º da Constituição Federal, né, eles são inegociáveis. Tá? Rui Barbosa dizia uma coisa sobre a liberdade, aí eu vou colocar lá lato sensu, mas ele falava da liberdade de locomoção. Mas vamos colocar lato sensu. A liberdade, ela não é um produto. Você não compra, você não vende, você não dá a sua liberdade, você não cede a sua liberdade, você não aluga a sua liberdade. Tá? A liberdade, ela é um bem, né? É um condomínio social, todo mundo vive em liberdade. E quando nós vemos uma pessoa ser cerceada da sua liberdade de qualquer maneira contra o Estado, isso é um crime não contra aquela pessoa, mas contra todo o tecido social. Eu estou falando isso porque isso é uma questão muito séria. Né? O espaço que o Estado ocupa, geralmente ele não retrocede. As consequências sobre isso são muito gravosas. E a fundamentação que o Estado está avançando na liberdade individual, ela é mais grave ainda. A gente está falando de... Você abre um precedente, né? Abre um precedente. Então, e qual o fundamento? O fundamento é o medo. Né? Tá todo mundo apavorado. Se a gente pegar, o medo é um péssimo conselheiro em termos de ações de Estado. Né? Vamos lembrar do nazismo, vamos lembrar do stalinismo. Né? É muito complicado o que está acontecendo hoje em dia. Wilson Franklin, meu amigo, bom te ver. Eu vou fazer um comentário sobre isso. Mas então, voltando, o medo é um péssimo conselheiro. Tá? O medo, ele nos restringe e ele tira de nós todas as conquistas de liberdade individuais. Tá? Então, por favor, pensemos sobre isso. A gente estava falando especificamente de liberdade de culto. Né? A liberdade de culto ela tá colocada como garantia, sendo inviolável, né? no inciso 6º do artigo 5º. Ela é inviolável. Temos que entender o seguinte: o Estado ele pode sim dizer que nós não podemos fazer aglomerações. Ele pode falar, olha, não podemos ter reuniões, não podemos ter aglomerações de 10, 20, 30 pessoas. Ele pode fazer isso. Mas ele jamais... Teve um juiz aqui, inclusive no Rio de Janeiro, que proibiu a igreja de fazer culto. Isso não existe. Isso é inviolável.
Você não pode proibir uma igreja de fazer o culto. Você pode proibir a aglomeração. Ah, mas é só uma questão de termos. Não, não é. Você não restringe liberdade religiosa. O Estado jamais, ele não tem esse direito. O nosso pacto social o proíbe. Você não pode fechar uma porta de uma igreja. Não pode. No centro de Macumba, não pode. No centro espírita, não pode. Na igreja católica, não pode. Sim. De uma denominação evangélica, Sim. isso não existe. Uma ordem dessa é ilegal e qualquer autoridade que assim o faça comete abuso de autoridade. Isso é inviolável. Outro dia, eu fiquei espantado com essa postura do Supremo. O Supremo foi falar que pessoas estavam pedindo intervenção militar, por exemplo, que isso seria uma manifestação inconstitucional. Não existem mais manifestações inconstitucionais. É livre a manifestação do pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. O Estado brasileiro proíbe o aborto. Proíbe a eutanásia. Mas existem pessoas contrárias ao aborto. E fazem manifestação contra o aborto é constitucional. Por quê? Porque é livre a manifestação do pensamento. Vocês entendem isso? Assim como a liberação das drogas, né? É livre, você pode pleitear. Fazem. Agora, esses direitos são intergiversáveis, são inegociáveis. Só que existe uma coisa, foi quando eu falei lá no início da live, quando estavam poucas pessoas. Existe o âmbito jurídico, que é as normas escritas. A nossa Constituição ela não cria realidade. Sim. Ela é uma esperança de realidade. Ela é um acordo de vontades da nação que diz que nós vamos viver sobre esses princípios e regras. Só que o que cria um direito é o exercício. Como é que eu me torno livre? Exercitando a liberdade todo dia. O Estado não pode, ele não pode proibir, restringir você de ir e vir em tempo de paz. Ele não pode fazer isso. Nós temos duas exceções. O estado de defesa e o estado de sítio. Nós não estamos nenhum e nem outro. E nem no outro. Deixa eu fazer uma pergunta, Alexis. Agora, só uma outra coisa. Algumas pessoas estão... até meu amigo Wilson Franklin diz aqui que nenhum direito é absoluto. Olha, o que nós temos que entender é o seguinte. Nenhum direito é absoluto. Certo? Nenhum direito é absoluto. Por exemplo, o direito à vida, ele tem restrições específicas. Então, por exemplo, eu tenho direito à vida, fulano tem direito à vida. Ele tenta me matar. Nós dois temos direito à vida. Eu tenho o direito de repelir aquela agressão. Certo? Sim. Isso é uma coisa. Agora, o que o Estado brasileiro está fazendo é um absurdo. O que eles disseram? O que foi dito? Nós precisamos de um tempo onde haverá restrições para nós prepararmos o sistema de saúde. Não é isso? Sim. Nós prepararmos o sistema de saúde e as pessoas vão ter uma restrição. Tem que ter começo, meio e fim isso. E não aconteceu... Tem que ter começo, meio e fim. Não é isso que está acontecendo. Sim, porque... As liberdades estão sendo tolhidas sem nenhum tipo de fundamentação. Não tem uma programação, de tempo. Não tem uma programação, porque no início o foi Estado uma surpresa, né? Mas agora no início foi uma surpresa, todo mundo estava se adaptando. E todo mundo se adaptou muito bem, mas a partir do momento que todo mundo se adaptou, a gente deveria realmente ter um prazo, né? Ter uma garantia de tudo tem um início, meio e fim. Né? Sim, esse tempo que se teve ali, exatamente foi o tempo para se preparar as redes de saúde para lidar com isso. Então, inclusive aqui no Rio, foi gasto um horror de dinheiro para os hospitais de campanha, e agora foram ver, os hospitais de campanha só tem a casca, não tem nada lá. Sim, então, assim, nós passamos todo esse tempo aí fazendo o quê? Os gestores, os administradores... Isso é uma ponderação, tá? A nossa Constituição não prevê restrição ao direito fundamental em nenhuma hipótese, nem em tempo de pandemia. Nem em tempo de pandemia. Óbvio que os direitos fundamentais eles têm que ser cotejados com a relação social. Eu sou livre para ir e vir, só que eu não posso entrar na casa das pessoas, porque você tem o outro direito, que é o direito da propriedade. Só que a gente tem que entender o seguinte, o Estado pode ditar regras, não restringir direitos. A partir do momento que eu saio, piso na areia da praia e eu sou preso, isso não é um regramento. Alexis, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem teve o governador nosso aqui do Rio de Janeiro tentou aprovar o lockdown na Assembleia. Houve uma manifestação
Né? E agentes de segurança foram lá e prenderam algumas pessoas, inclusive pessoas idosas, mas pessoas que estavam se manifestando lá contrário ao lockdown. E um dos comandantes lá que estava comandando a operação, aquela situação, chegou a citar até um artigo lá, mas esse agente que está cumprindo uma ordem absurda, ele não pode ser acionado juridicamente? Então, pode. E responder? É isso que eu queria explicar. Porque você não... O que está acontecendo? Ele pode descumprir uma ordem que seja absurda. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: o policial chega e faz a prisão, a não ser, ninguém manda o policial, prende aquela pessoa, não. Ele olha e valora, né? O policial militar olha e valora. O que eles estão falando? Não, vocês estão infringindo, né? Aí vocês estão falando do artigo 268. Né? O artigo 268 do Código Penal, ele é um artigo que são crimes contra a saúde. Ele diz que você propagar uma doença propositalmente. Né? Aí só que a gente tem que vamos para a motivação. Vou dar o seguinte exemplo. Essas pessoas que estão sendo presas em manifestações, você observa que eles prendem quem está se manifestando. As outras pessoas que estão na rua não são presas. Sim. Então a motivação é uma e a fundamentação é outra. Eles dizem, não, você está aqui, você pode estar espalhando coronavírus, eu vou te prender. Mas, na verdade, a motivação é o constrangimento. Sim. É impedir que aquela pessoa exerça um direito fundamental, uma liberdade individual de se manifestar contra o governo. Então, em que esse cara incide? Quem executa essa prisão, ele está enquadrado no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. E ela pode quem executa essa prisão, ele está cometendo um crime. Porque se essas pessoas que foram presas ontem, elas registrarem uma ocorrência, né, e esse agente, ele com certeza ele vai sofrer. Deixa eu falar uma coisa que poucas pessoas sabem. Qualquer cidadão brasileiro pode decretar uma prisão em flagrante se ele vê um ato ilegal. Mas é óbvio que ele não vai conseguir prender o policial, porque o policial tem o domínio da força. Mas quando ele for levado à delegacia... Não é só um policial, né? Sim, mas quando ele for levado à delegacia, ele pode informar para o delegado, olha, ele me prendeu e eu decretei a prisão dele também por flagrante delito de abuso de autoridade. Isso tem que constar no registro da ocorrência. Isso tem que constar no registro da ocorrência. Porque esse ato é um ato ilegal. E aí é o que eu falo. Não quero comparar com os Estados Unidos, mas é um exemplo. O que aconteceu ontem na Assembleia do Rio de Janeiro é uma tristeza. Sim. Mas aconteceu um caso nos Estados Unidos de uma senhora, que ela estava com a bandeira nos Estados Unidos numa praia. Sim. Foram tentar detê-la. Vieram, acho que 100 ou 200 pessoas falando, se levar ela, tem que me levar. É assim que você exerce a liberdade. É o tecido social que se indigna e fala, não, eu não aceito. Porque o Estado ele pode até ter o monopólio do uso da força, mas nós temos o monopólio do exercício do direito e a soberania emana do nosso exercício do direito. É isso que as pessoas têm que entender. O abuso, quem valida o Estado somos nós. Só um minuto. O abuso de poder é crime. A doutora Alice colocou aqui embaixo. Né? O abuso de poder é crime. Sim. Gente, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, aproveitar que a gente está aqui nessa live falando sobre esse direito, né? A gente ter o direito de poder, né? Nosso direito de ir e vir, as restrições de direitos individuais, essas coisas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveita que a gente está com uma pessoa aqui que entende disso. Gente, uma coisa que eu queria também refletir é o seguinte: eu vejo que as pessoas estão sendo muito levadas a tomar certas atitudes, principalmente a de repetir frases de efeito, muito pelo que a mídia sensacionalista, que a gente já sabe, né? Não precisa ficar batendo na mesma tecla. A extrema imprensa, né, Gabi? A extrema imprensa fica pregando ali, né? Aqueles tópicos que elas colocam, aquelas frases de efeito que
quando você vai, por exemplo, eu, Alexis, a gente estava até vendo esses dias, você vê na Rede Record, é uma frase, a mesma matéria é colocada de um jeito na Rede Record, na Band de outro, na Globo outro, e, assim, e por aí vai, né? Fora as fake news que a gente sabe que tem. E aí tem uma frase que eu tirei do escritor que eu gosto muito, que era um psicólogo, um sociólogo, que se chama Gustave Le Bon, francês, que se chama... Ele até escreveu o livro Psicologia das Multidões, que fala o seguinte: para os homens, a liberdade, na maioria dos casos, não é outra coisa senão a faculdade de escolherem a servidão que mais lhe convém. Aí eu entro nesse detalhe. Qual a maior servidão que a gente está vivendo hoje? A gente está servo de quem? A gente está escravo da mídia. Sim. Esse que é o X da questão. E esses governadores e prefeitos que são corruptos ou que têm intenção de roubar, de manufaturar produtos, né, de saúde, não estão pensando na população e realmente montar hospital de campanha com produtos ali para atender, né, com máscara de respiratória, essas coisas. Estão pensando, cara, eu vou fazer como para ganhar um dinheiro em cima disso daqui. Eles se aproveitam do apoio dessa mídia que tem interesse que não mude, né, que a sociedade não saia da corrupção, que continue nesse ciclo vicioso. Então, eles vão alimentando o povo, coitado, que está ali, entendeu? À mercê disso tudo. Por exemplo, se você entrar nas comunidades, dá para fazer isolamento na comunidade? A gente sabe que não dá, a gente anda em tudo quanto é comunidade aqui, CDD, Jacarezinho, qualquer comunidade que você for, apesar que as comunidades aqui dentro ainda têm isso, tem a estrutura totalmente diferente uma da outra. Se você entra na Rocinha, é diferente da Cidade de Deus. Se você entra no Jacarezinho, é outra situação, diferente lá de Costa Barros. Não dá para comparar. Então, teria que, primeiro, ter uma ação diferenciada em cada comunidade. Coisa que não existe. E a própria OMS reconheceu que em áreas vulneráveis como comunidade, a medida não dá, essa medida de isolamento, lockdown, não funciona. Ô, Gabi, então, numa comunidade tem pessoas que em pequenos cômodos mora 7 pessoas, 6 pessoas. Aí você imagina como que essas pessoas vão fazer vão ficar em casa? Não tem como. Né? Então, deixa eu só responder uma questão específica aqui. As pessoas estão falando... o Wilson Franklin perguntou essa questão condominial, se o síndico pode fechar áreas de uso comum do condomínio. O que acontece, gente? Aí vamos entrar num ponto bem específico. Depende da organização do condomínio. Tá? Se o condomínio, se os condôminos deram esse poder para o síndico, deles estabelecer esse regulamento, sim. Mas os condôminos podem estipular regras, entendeu? Sim. Isso aí são regras de convívio. O síndico não tem esse poder de per si. A não ser se ele foi dado a ele, e uma assembleia condominial pode resolver isso, ou uma assinatura do número X de condôminos. Aí são coisas específicas, entendeu? Deixa eu ver. Aí algumas pessoas estão comentando aqui sobre essa questão da mídia. Uma coisa que eu queria falar sobre a mídia, a gente falou no início da live, quando tinha pouca gente, o medo é um péssimo conselheiro em termos de democracia, né? A gente viu isso com o nazismo, a gente viu isso com o stalinismo. Todo comunismo ele é baseado no medo, no inimigo comum, no opressor. Né? E aí, quando você joga o medo no coração das pessoas, as pessoas acham que precisam ser protegidas. E aí quem protege é o Estado, que cresce em cima das pessoas e tolhe toda a liberdade. Né? O Benjamin Franklin falava uma coisa que é verdade. Quem abre mão de uma liberdade essencial por um período temporário, por um pouco de segurança temporária, quem abre mão da liberdade por uma segurança temporária, ele não merece nem segurança e nem liberdade. Não se abre mão de liberdade. Né? Não se abre mão de liberdade. Oi, Leonardo. O Leonardo chegou aí. Ele falou que tem alguns casos que estão sendo imputados crimes de desacato pelo fato das pessoas reagirem à repressão de agentes, simplesmente por estarem andando em locais públicos. Olha só, não existe crime de desacato. Todo cidadão tem direito a resistir a uma prisão ilegal. Isso é um direito. Isso é um direito. Todo cidadão tem o direito de resistir a uma prisão ilegal. Não é dar porrada, desculpa o termo, mas agredir o policial, não é nada disso.
Mas você vê o rapaz que começou a gritar, você pode filmar, você tem direito a resistir a uma prisão ilegal. Sim. Né? E o Estado tem o dever de proporcionar a restrição e o apenamento, a restrição disciplinar e o apenamento desse agente público. Uhum. Entendam, não existe restrição ao direito individual. Você pode ter um regramento temporário, pré-estabelecido. O que eu estava tentando desenvolver? Pode haver alguma, não é restrição, pode haver um regramento, ou seja, nesse período X, em razão desse fato Y, por causa da pandemia, nós vamos ficar tanto tempo assim, 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 assim. É uma regra. É uma regra. E outra ela coisa tem que... início, ela tem uma motivação. Ela tem uma motivação. Por que que eu não... Por que que as pessoas que estão protestando estão sendo presas? Qual a motivação disso? Constrangimento. Constrangimento não é motivação, é crime. É abuso de autoridade. Sim, outra coisa, o BRT, estão falando aqui toda hora, comentando do BRT, que ninguém fala do BRT, que realmente o BRT é o maior lugar para você pegar, o melhor lugar para você pegar o coronavírus é no BRT, se você parar para pensar. Essa que é a grande questão, né? Essa questão do isolamento social e as restrições a direitos que isso estão causando é um absurdo, porque qual a motivação disso? Qual é a motivação disso? O prefeito de Nova York falou isso. Tem pessoas socialmente conhecidas estão falando isso. Várias pessoas que estavam em isolamento pegaram o coronavírus. Sim. Então, o isolamento social do jeito que ele está sendo praticado, a gente tem que olhar, muitas vezes com remédio, pela sua contraindicação. Valeu a pena quebrar toda a economia? Sim. Valeu a pena quebrar toda a economia? Deixa eu só dar um dado aqui para você. A gente poderia ter tido medidas mais razoáveis e mais. E mais. Pessoas que tomaram essas atitudes, exararam certos decretos, quebraram empresas, elas têm que ser responsabilizadas. O setor não é o governo, são os governantes. Quem assina um decreto que causou a quebra de uma série de comércios, aquela rede macro quebrou, ela vai reabrir? Não. Fogo de chão demitiu vários. Pequenos comerciantes quebraram. Quem é que vai responder por isso? Porque isso tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma responsabilização. E o governo, ele não é ninguém. O governo são pessoas. Quem toma decisões não é o governo do Rio de Janeiro, é o governador. Quem faz leis não é a Assembleia Legislativa, são os deputados. Então, essas pessoas têm que ser responsabilizadas na medida em que se perscrutar que tudo que foi feito foi inócuo. Né? Alexis, agora deixa o pastor Joel, queria que ele desse uma opinião sobre isso que a gente está falando, que ele queria falar alguma coisa. Desculpa, pastor. Não, eu vi desde o início uma corrente muito forte dizendo que essas restrições e fechar todo mundo em casa não ia resolver. Porque a epidemia, o vírus, de alguma forma, ele vai se propagar, ele vai atingir um número de pessoas, né? Tem pessoas que vão ser contaminadas que nem vão saber que foram contaminadas, porque o efeito foi tão baixo nelas que não dá para... E aí... até que, enfim, esse vírus vai embora, né? Mas o que foi feito, me parece que, assim, olhando ainda um pouco ainda de forma, talvez, com o tempo nós vamos ter uma leitura bem clara disso, mas eu acho que se começou muito cedo, se fechou tudo muito cedo. Sim. Né? Eu acho que deveria ter sido de forma gradativa, gradativa, priorizar as pessoas que realmente estavam nessa faixa de risco, né? E que essas pessoas e as coisas e restringindo algumas aglomerações, né? Mas assim de uma forma gradual.
porque a conversa que se tinha desde o início era que foi feito isso para que não se tivesse o pico e, com isso, desse um colapso na rede de saúde. Esse tempo que se teve de restrição foi exatamente aquilo que a gente falou, foi para que o governador, que os prefeitos se organizassem com os hospitais de campanha, ampliassem leitos para que pudessem receber essas pessoas. Só que, na prática, isso não ocorreu. Os prefeitos ficaram brigando por dinheiro, pedindo mais dinheiro. O dinheiro chegou, né? Ninguém viu o dinheiro, né? Parece aquela música, né? O dinheiro sumiu. Não, e vem cá, e agora está aparecendo o dinheiro na casa de vereador, na casa de secretário, né? Então, assim, olha, realmente, né, o que tem acontecido é um crime em cima do outro, um crime atrás do outro. Sim. Contra a população. E a população, ela fica desinformada. Uma das maiores, eu acho que uma das maiores guerras que nós enfrentamos é a desinformação, porque a extrema mídia, né, ela fica criando uma narrativa, né? Por exemplo, eu não assisto a Globo, né? Mas as conversas que a gente tem visto, e algumas pessoal escreve sobre a Globo tem já, não é de agora, há muito tempo, tem prestado um desserviço à nação. Agora, com essa briga do Bolsonaro, parece que eles estão desesperados, né? E fazendo um jogo, né, contra o país, contra a nação, né? Porque a mídia, se ela só informasse a realidade daquilo que está acontecendo, tudo bem. Sim. Mas eles querem comentar e colocar a palavra na boca. Eles querem impor a opinião deles, né? Eles impor a narrativa deles. E a gente começa a perceber que essa narrativa ela é cadenciada, ela é sincronizada, né? Entre aqueles que querem que você percebe que não querem o bem da nação. E outra coisa, ficou muito claro para mim nessa votação que teve ontem na LERJ, que esses 13 votos isentos de deputados fala muito, né? Sim, na verdade, que eles... essas isenções não foram isenções, essas abstenções, né, que fala, foram, na verdade, falar, olha, eu sei que isso é o certo, mas eu não posso dar o braço a torcer, sabe? Quer dizer, esse posicionamento... Isso sim é matar o povo, isso sim para mim que é matar o povo, porque o cara sabe moralmente o que é certo, a postura que ele tem que tomar, e ele foi eleito para lá ele ter uma opinião, e chega lá, ele fica em cima do muro, fala que não vai dizer que sim nem que não. Eu dou parabéns. Olha, o único que deu um voto, não sou a favor dele, nem nada, não gosto, não é meu perfil, mas eu dou parabéns para ele, pelo menos ele colocou a opinião dele. O resto ficou em cima do muro. Olha, para mim, sinceramente, vocês, eleitores que colocaram essas pessoas ali, não votem novamente neles. Porque é essa representação que vocês querem? Vocês querem ir lá para a urna para vocês votarem no cara para o cara não ter uma opinião? Sinceramente. E parabéns para os 55 que foram contra o lockdown. Entendeu? Porque vocês iam declarar a morte não só da pessoa, como também a morte econômica. Porque, não sei se vocês sabem, já quebrou, segundo a Sebrae, no dia 15, já quebraram mais de 6 mil empresas. 6 mil empresas faliram. 600 mil empresas faliram. Você sabe o que é 600 mil empresas? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vocês que estão aí, que são deputados, que vocês já têm aí um mandato... Vê se vocês defendam verdadeiramente o povo. Para de fazer demagogia. Sabe? Para de ficar preocupada com a próxima eleição. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar fazendo essa demagogia quando vocês chegarem lá na frente, vocês não vão ganhar nada. Porque o povo não é mais trouxa. Essa que é a verdade. Pode falar, desculpa. Não, essa minoria aí, que os isentões aí que não votaram, na verdade, eles fizeram um papel de Judas, né?
Eles lavaram as mãos, saíram fora, mas, na verdade, o que eles querem é que o circo pegue fogo. Esse pessoal, eles querem mais que a economia se esculhambe, né, que tudo vá mal, porque eles querem voltar a roubar de novo na nação. Eles foram enxotados pelo povo, né, na última eleição, né, que foi E eu creio que as eleições municipais que estão vindo aí vão ser novamente uma varredura, e eu espero que seja, nesses isentões, nesses Judas que o povo coloca lá para fazer a defesa dos interesses do povo e acabam tomando decisões de interesses próprios. As redes sociais, né, ela tem prestado um serviço muito, muito forte, né, em elucidar as verdades que precisam ser colocadas à tona na nossa nação. Né? Porque ninguém esconde a verdade. Né? Ninguém, ela verdade, sempre aparece. Você pode esconder por um tempo, mas chega um momento que ela vai aparecer. E as pessoas estão clamando por isso, sim, né? E tudo que está acontecendo no nosso país, as verdades vão aparecer. E esse pessoal que está jogando contra a nação, que está fazendo o que está fazendo, governadores, eles vão ser varridos do mapa político do nosso país, se Deus quiser. Tá. Pastor, agora eu vou deixar o Alexis finalizar, porque a gente já está caminhando para terminar. Você tem alguma pergunta que você quer responder, Alexis, ou você quer só fazer uma ponderação? Fazer uma ponderação aqui. Tá. Lembra que a gente estava conversando que todo ato tem que ter uma motivação? Qual era a motivação do isolamento social? A motivação do isolamento social era preparar o sistema de saúde Dá um tempo para receber essa demanda extraordinária do coronavírus, certo? Sim. Passaram-se 70 dias. Não se preparou nada. Não se preparou nada e você tem que estender, eles estão dizendo que tem que estender ou aumentar as restrições. Quem falhou em preparar isso e penalizou as pessoas, isso é crime de responsabilidade. Verdade. Isso é crime de responsabilidade. Mais motivo de um impeachment ou de uma responsabilização do que isso, eu não vejo. Quer dizer, eu tenho uma motivação aqui, vou restringir tua liberdade, você não pode sair na rua, você vai quebrar o teu comércio, mas eu vou preservar vidas, eu vou preservar o direito para o governador. Para o governador ou para o prefeito que cometeu esse ato. Quem não fez... O prefeito também, ele bloqueou as nossas passagens de um bairro para outro. Eu não digo específico no caso do Rio de Janeiro, estou falando do lato senso, governadores e prefeitos. Quem não agiu da forma como que se propôs, não cumpriu o que se propôs, não aumentou a rede hospitalar para se preparar para isso, ele entra em crime de responsabilidade. Sim. É isso que a gente tem que entender no Brasil. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Como é que foi mal, quebrei o seu negócio e eu não fiz nada do que eu me propus. Não é isso, não é relação informal, isso é uma obrigação. E com agravante dos desvios que ocorreram, né, e que vão aparecer logo aí na frente, já estão aparecendo. Olha só, o crime não é só corrupção, é incompetência. Sim. É incompetência. Falta de gestão. Você tem o dinheiro público e não roubar, mas também não usar e não fazer o que você se propõe, é improbidade administrativa. É crime de responsabilidade. Teve consequências. Pessoas perderam. Pessoas que não estão tendo acesso a essa rede hospitalar, que já era para estar sido aumentada com os hospitais de campanha, etc., morreram em filas aguardando. Pessoas vão morrer porque seus negócios quebraram, pessoas vão se matar porque estão com muitas dívidas. É real isso. Pessoas que estão em casa, confinadas, passando necessidade. Tudo isso tem consequências. Tem várias consequências. E não tem responsabilização? Verdade. Essa é a ponderação que eu queria deixar. Bom, gente, a gente vai finalizando a nossa live. Eu resolvi fazer essa live no Facebook, a gente fez a primeira live no Instagram. Infelizmente, eu não consegui falar o que eu gostaria de falar na outra live.
que a gente ia falar sobre assistência social, sobre as comunidades, né? Inclusive, a gente tem um movimento que a gente faz, que é o Seja Luz, que nesse momento de quarentena a gente já fazia e continua tentando levar a cesta básica para os lugares de difícil acesso. A gente tem procurado atender grupos como as cadeirantes, né, que moram próximo à comunidade, que não têm acesso a receber essa ajuda do Estado, porque tem pessoas que estão conseguindo receber ajuda do Estado e outras não estão. Então, nós que somos cidadãos comuns, pessoas comuns, estamos tentando nos unir para poder, né, na igreja, ou até mesmo outros amigos que não são da igreja, são espíritas, são ateus, a gente está todo mundo se unindo em prol de ajudar no máximo que a gente pode. E eu convido você que não faz esse tipo de ajuda, se você puder ajudar, ajude. Isso vai te ajudar emocionalmente, isso vai ajudar a pessoa, a experiência que você vai ter de entrar numa comunidade, de ajudar uma pessoa que está ali dentro, que tem uma vida, às vezes, muito mais difícil que a sua, vai te fazer crescer muito como ser humano, vai agregar, vai te deixar bem melhor, você vai olhar para a sua vida com outro olhar, né, pastor? Sim. E você vai estar ajudando uma pessoa. Eu acho que é muito importante hoje, eu vou falar agora em específico para o público cristão, a gente se envolver, né? A gente tem um olhar de amor pelo próximo. E, sinceramente, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente tem vivenciado muitas coisas tristes, né, pastor, né, Alexis? O Alexis me ajuda no Seja Luz, o pastor... E, assim, a gente tem que entender, gente, não é só a fome. Claro que a fome é o principal, claro que a saúde também, a pessoa ficar enferma é muito ruim, mas o emocional das pessoas está totalmente alterado, desestruturado. Pessoas, inclusive, que eu conhecia, que eram totalmente bem estruturadas, estão, assim, passando por momentos de muito sofrimento, porque não estão conseguindo lidar com essa situação. Gente, 70 dias de quarentena é demais, né? Então, assim, a gente tem cobrado dos nossos líderes, né, que a gente colocou lá, que eles realmente tomem uma postura, uma posição, e que eles deem essa posição para a gente que não pode ficar sem mais dessa maneira, né? Aqui no... Não esquece de avisar que as próximas lives vão ser pelo YouTube. Olha, gente, as minhas lives vão ficar gravadas ali no YouTube. Quem não assistiu essa primeira live, que não participou, não tem problema, você vai poder acessar essa live através do meu canal do YouTube. Tá? Então, as próximas lives vão ser feitas pelo canal do YouTube. Então, quem puder, se inscreva, né? Dá like, se inscreva no canal para a gente poder, para você poder participar das próximas lives e ficar antenado no que a gente está falando. E o pastor o canal é Gabriele Bursi Oficial. Ele tá no chat. Tá escrito no chat. Tá bom, eu queria agradecer pelo convite, parabenizar a Gabi pelo trabalho que ela vem fazendo, né? E a gente já conhece o trabalho dela há bastante tempo, e que Deus possa te abençoar. Amém. E também com o Alexis, e eu acho que vamos ter outras lives falando de outros temas, né? Sim. E eu creio que isso é importante, porque você... Aqui é um fórum de debates, né, onde a gente expõe ideias, expõe o seu posicionamento, e eu queria dar uma palavra de motivação para as pessoas. Sim. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, um momento difícil, nós precisamos buscar em Deus a força que precisamos porque a gente vai sair dessa. Se Deus quiser, nós vamos bem logo sair dessa, e nós não precisamos, como diz nós não precisamos pirar aí, não. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, buscar o equilíbrio. Eu sei que é difícil, né? Mas ligue para os seus amigos, ligue para as pessoas. Você não pode abraçar, mas você pode ligar. E eu acho que a fala, ouvir, a conversa, colocar suas demandas, isso ajuda a você descarregar um pouco a tensão psicológica, a tensão na mente, né? E aqueles que já são evangélicos, aqueles que já são cristãos, né? Fazer a sua leitura, aproveitar, fazer a sua leitura diária, né? Orar, buscar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Gabi. Deus te abençoe. Obrigado, Alexis. Deus te abençoe. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.